Agora, voltando aqui ao Brasil, falando um pouquinho sobre teto de gastos, sobre a PEC que foi proposta pelo governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva. Dólar disparou hoje depois do presidente voltar a criticar esse teto de gastos e principalmente depois que esse projeto, essa minuta foi apresentada. Sobre essa reação do mercado, a gente quer conversar agora com o Victor Oliveira, que é economista-chefe da RPC Capital. Victor, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer te receber de novo aqui no Live CNN. Há muito questionamento em torno do teto de gastos durante a gestão de Jair Bolsonaro também, que foi praticamente um teto de enfeite ali e que foi ultrapassado várias vezes. O que muda em relação às reações que não aconteceram em vários desses momentos em que esse teto foi ultrapassado lá, para essa expectativa do teto ser ultrapassado aqui? Bom, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Me permite uma correção. É uma mentira dizer que o mercado não reagiu a nenhum estouro de teto do governo Bolsonaro. O mercado reagiu várias vezes, tá? Os juros agora estão indo para os mesmos níveis que aconteceram na pandemia, que aconteceram nas discussões depois da pandemia. Teve uma mudança, né? Teve aquela discussão de tirar o precatório do teto, que foi um furo, sim. O governo Bolsonaro errou muito em relação ao teto. Então, o mercado sempre puniu, o dólar já foi para níveis mais altos do que está hoje. Então, assim, fazendo uma pequena correção, falar que o mercado nunca puniu é uma inverdade. O mercado sempre puniu, basta olhar o nível dos juros, do câmbio e da bolsa, e o mercado sempre criticou muito, porque o teto de gastos, no final, ele deveria forçar a sociedade brasileira, junto com o Congresso, a discutir a qualidade do gasto. A gente gasta 90% do orçamento todo ano em coisas obrigatórias, né? Então, ia chegar no momento que o teto ia forçar as despesas no nível que você ia falar, vamos discutir o Estado, vamos discutir o que a gente quer fazer como país, só que isso nunca aconteceu. Furar o teto é mais fácil. Agora, Victor, a reação foi exagerada? Existe, de fato, uma expectativa, uma crença no mercado de que a política fiscal pode ser uma política arriscada no governo Lula? Olha, não é uma crença, é matemática, assim, a gente faz a conta. A gente olhou e fez assim, bom, se você gastar 200 bilhões fora do teto todo ano, com a capacidade que a economia tem de crescer e a taxa de juros, o governo dificilmente vai conseguir ter uma dívida em proporção do PIB que caia, né? Então, se você tem uma dívida que aumenta para sempre, você não vai financiar essa pessoa. Tem um problema aqui que não são os especuladores, tá? O mercado financeiro não é meia dúzia de pessoas. É o dinheiro da poupança da vida de várias pessoas. São os fundos de pensão, são os velhinhos aposentados, é o fundo de pensão nos Estados Unidos que investe aqui. Então, assim, é muita gente que sofre com o que está acontecendo. Então, o mercado faz essa conta e fala, olha, o título público, o juro que eu cobro do governo de hoje para frente vai ser maior, porque eu não consigo ver que ele vai me pagar essa dívida. Então, eu vou cobrar um juro maior dele. E aí isso também bate no câmbio. O câmbio não é só especulação, tem os exportadores, o agronegócio é um dos principais participantes do mercado de câmbio aqui no Brasil, são exportadores. Então, assim, a sociedade como um todo participa do mercado também. Ô Victor, nessa proposta havia a previsão já de um gasto de 175 bilhões de reais, que já gerou uma repercussão bastante forte na última semana, inclusive da última vez que nós conversamos. E aí veio aquela proposta de se ampliar ainda, de se fazer um puxadinho de pouco mais de 22 bilhões de reais. Isso tudo somado, chegando a quase 200 bilhões de reais, foi o que se fez concretizar hoje a abertura da Bolsa em queda e o dólar subindo ainda mais. Não havia expectativa de que esse valor pudesse ser ainda maior do que se aventava lá na última semana? Não, acho que desde ali do período da campanha, e aqui eu volto uma coisa, independentemente de quem ganhar essa eleição, a gente estaria tendo exatamente a mesma discussão agora. Não é uma discussão ideológica como estão tentando pintar. Haveria a mesma discussão. Então, o mercado fez a conta, falou algo em torno de 100 bilhões, funcionaria, a dívida convergeria ao longo do tempo. Da forma que está dado hoje, infelizmente, não vai funcionar. Então, a expectativa era que o número fosse menor, dado a reação da semana passada. Além disso, tirar o Bolsa Família do teto por tempo indeterminado, você também cria uma margem que o Bolsa Família pode crescer indiscriminadamente fora do teto. Ele pode, em vez de custar 175, custar 250, 300, 400 bilhões. Não é que esse governo vai fazer isso, não é que o mercado ou que os economistas sejam contra o gasto social. Muito pelo contrário, mas tem como fazer caber dentro do orçamento. Acho que essa é a discussão. Não o tamanho do gasto em si, mas olhar o orçamento. Sim.
Primeiro, só para esclarecer, não tem visão ideológica nenhuma aqui, a gente lida com fatos, né, Vitor? Não de vocês, perdão, Sim. mas então a discussão às vezes parece que é o mercado contra os pobres e muito pelo contrário. Sim. Agora, Vitor, como equilibrar, então, a responsabilidade fiscal com a social? Tem algum valor que seria razoável ou está nessa balança aí, nessa conta, a questão de a escolha do próximo ministro da Economia, da Fazenda, o clima político? O que está na conta aí? Bom, eu acho que a primeira coisa que pode ser feita o que estão pedindo olha, a gente vai gastar e depois a gente vai ver como a gente vai arrumar a casa. Acho que se explicasse junto como vai arrumar a casa e se houver credibilidade na proposta, acho que pode melhorar bastante. Esse é um primeiro passo. O segundo passo pode ter um valor menor. Olha, vamos negociar o pagamento do Bolsa Família de R$600 no ano que vem, que é algo extremamente legítimo, que é um valor menor, né, seria algo em torno de 70 bilhões. E aí, no ano que vem, a gente vai discutir a nova regra fiscal, as mudanças no teto. Eu acho que tem que ter uma discussão que o orçamento brasileiro ele é regressivo. O Estado transfere do pobre para o rico. E isso nunca foi discutido, né? O tamanho, quanto se gasta com o funcionalismo público federal, quanto se gasta com a máquina pública, né? Acho que essas discussões poderiam ser importantes para fazer o gasto social caber dentro do orçamento e não criar essa falsa discussão de que não há dinheiro para pagar o social. Há bastante dinheiro, acho que a gente tem que discutir o orçamento e, de fato, incluir o pobre no orçamento, mas da forma correta e não ficar só aumentando o orçamento. Vamos discutir para valer esse orçamento. Vitor Oliveira, que é economista-chefe da RPS Capital, obrigado mais uma vez por nos atender. Foi um prazer falar contigo. Pessoal. Até a próxima.